Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Vamos no livro Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Que alegria voltar a esta casa, poder servir-los mais uma vez. Alegria poder ter este privilégio, desta oportunidade, estarmos aqui na abertura do Aviva Ponte, a convite do reverendo pastor Edilson José do Nascimento, homem de Deus, presidente deste ministério, desta igreja. Eu quero agradecer por este privilégio, cumprimentando o pastor e a sua família, cumprimento todos os pastores que estão aqui, que Deus abençoe os vossos ministérios. Eu estou acompanhado, como já foi dito, pelo pastor, da minha esposa, a missionária Messia, meu filho Moisés, e meu amigo cantor Jamerson Barros, este servo do Senhor. Quantos encontraram o texto? Diga amém. Amém. Uma alegria, pastor, porque a última vez que eu preguei aqui, ficou 70% da mensagem sem concluir. Então, já que hoje eu tenho quase uma hora para pregar, eu vou terminar uma mensagem que eu comecei há 5 anos atrás, e foi a última vez que eu vim aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Localize, por favor, o verso de número 20. Atos, capítulo 1, e o verso de número 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: e fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro ao seu cargo. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco em todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado de Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte conosco neste ministério e apostolado, que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu sobre Matias. Por voto comum, ele foi cotado com os 11 apóstolos. Diga assim: enquanto Matias não for separado, Pentecostes não acontecerá. Pode tomar seu assento. O livro de Atos dos Apóstolos é a coluna central bíblica do Novo Testamento. Como vocês sabem melhor que eu, Atos dos Apóstolos também é conhecido como os Atos do Espírito Santo. Quando se trata-se de uma coluna central bíblica, não estamos glorificando o escritor deste tal livro, mas estamos falando da responsabilidade, da grandeza, da magnificência e da glória de Deus nestes anos de acontecimentos que aconteceram após a ascensão do Senhor Jesus aos céus. A Bíblia Sagrada, se fôssemos tematizá-la num só tema, encontraríamos a carta da redenção, o livro da redenção, porque Cristo é este Redentor. Poderíamos dividir em 5 partes. A primeira, o Antigo Testamento, que simboliza-se a preparação da vinda do Redentor. A segunda são os 4 evangelhos, a manifestação da obra do Redentor. A terceira, o livro de Atos dos Apóstolos, que é conhecido como a coluna central da história bíblica, pelo fato de ser, escute, o livro da amplitude da igreja, do crescimento da igreja, da magnificência desta igreja, que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. A quarta parte da Bíblia são as epístolas que os apóstolos escreveram, e simboliza-se a explicação, porque Jesus veio, como ele voltará e qual o seu propósito diante de tantas coisas. A quinta parte da Bíblia é conhecida como o livro das revelações, o Apocalipse, a consumação dos fatos desta temática da carta da redenção. Então, se Cristo é o Redentor, lembramos muito bem daquilo que João disse em Apocalipse, no capítulo 1, ele disse: ele é alfa e ômega, ele é princípio e fim. E por que está dizendo isso, pastor, diante deste tema? Porque se ele é o Redentor, Redentor só pode ter nome de Redentor quando tem o domínio soberano sobre tudo e sobre todos.
É por isso que Jesus disse para João: todo poder é me dado, no céu, na terra e também debaixo da terra. Atos dos Apóstolos, escute isso. Eu vou entregar isso para você de bônus, como estamos num simpósio bíblico de avivamento. Eu não poderia deixar também de não fazer uma exposição bíblica, tanto geográfica, tanto textual desse contexto, que é esse texto do capítulo 1 que escrevemos. Pois bem, quem escreve Atos dos Apóstolos é um médico chamado de Lucas. E ele vai se converter através do testemunho do apóstolo Paulo. Só que ele não envia como ele enviou o evangelho também que ele escreve, que tem o tratado do seu nome, para os gregos e para os gentios, apresentando Jesus como filho do homem. Ele não enviou Atos dos Apóstolos direcionado para gregos ou gentios. Ele vai enviar Atos dos Apóstolos semelhante à carta universal do apóstolo chamado de João. Atos dos Apóstolos é uma carta aberta, direcionada tanto para o mundo como também para a igreja, porque é Atos do Espírito Santo. Então ele vai escrever um tratado para um tal chamado de Teófilo. E todos os estudiosos da Bíblia que estão aqui presentes sabem muito melhor do que eu, que não se trata-se de uma pessoa qualquer, mas de uma pessoa que tem entendimento espiritual para ler e entender o que Deus quer falar através do livro de Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que a igreja vai fazer um congresso de missões, logo esta ou este dirigente toma por base, normalmente, textos de Atos dos Apóstolos. E por que isso, pastor? Porque Atos dos Apóstolos também é configurado como livro da obra missionária. Estamos falando da amplitude da igreja. Estamos falando do crescimento da igreja. E como esta igreja cresce? Escute isso diante desta introdução. Me permita-me voltar para o texto que nós lemos, pelo menos daqui a 10 minutos, mas deixa eu fazer uma síntese do crescimento desta igreja, parafraseando esta temática, o porquê Matias é separado, antecedendo a vinda do poder e do manifestado do Espírito Santo. A igreja cresce, escute, porque a igreja primeiro tem um dirigente, regente e tutor para esta igreja. Esta igreja, ela tem alguém que guia os seus passos. Esta igreja vai ter um representante direto, uma pessoa que fala, que ouve, escute isso, uma pessoa que interpreta todos os pensamentos e as intenções do coração desta igreja. É por isso que ela vai alcançar uma amplitude num tempo curto, mas não dizendo que ela não fez nada para que houvesse este tal crescimento. Houve-se um preço a ser pago, desde os profetas antigos que profetizaram que o Cristo vinha até a manifestação da obra do Cristo, quando ele passou por volta de 3 anos e meio na terra, até que ele fosse assento aos céus. E ele profetizou acerca dos apóstolos e desta igreja. Lembra do que ele disse para Pedro? Escute, todas as palavras que Jesus disse se cumpriram, e todas as palavras que os apóstolos falaram hão de se cumprir. Mas há uma coisa que Jesus falou, que é uma chave no Novo Testamento. E ele disse: para quem isso, pastor? Foi quando um homem tentou passar por protetor da igreja. Foi quando um homem tentou passar por protetor do Cristo, e o Cristo, olhando para ele, disse para Pedro, que posteriormente seria o primeiro pastor da igreja, figuramente falando. Ele disse para o Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, expressão sobre si mesmo, esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga para este crente que está do seu lado, diga: ei, vaso, a igreja cresce por causa de Cristo. Aonde ela é alicerçada? Através da sua vida, a igreja cresce. Pastor, o que é isso? A igreja cresce vindo de Cristo através de nós, porque Cristo não habita em pedra, Ele é a pedra. Cristo habita em homens. Ele usa os homens para profetizar, pregar, louvar, adorar, administrar, reger. O Cristo, Ele não usa pedras. Desde o Antigo Testamento isso já foi bem esclarecido. Ele citou-se que quando o homem teria um coração de pedra, ele era um martelo que esmiuçava esta penha, esta pedra, quebrava este coração, substituiria por um coração de carne, e dentro dele colocaria o seu espírito. Isso quer dizer que para a igreja crescer, Cristo vai usar você. Nenhum glória saiu? Sabe por que não saiu? Porque a maioria das pessoas não estão mais disponíveis para serem usadas por Deus. A maioria das pessoas, quando um pastor procura e diz assim: olha, Deus falou comigo, tem algo na tua vida? É, pastor, mas eu estou trabalhando agora, largando muito tarde, não dá para mim, não dá.
Ah, pastor, procura outra pessoa, procura outro, conta com outro. Para mim não dá. Jesus, irmãos. Aleluia. Vai apertar nesta noite, mas eu vou ter que falar, irmão. Jesus, irmãos, Ele não habita em pedras, Ele habita em homens. Jesus não habita em coisas materiais, Jesus habita em coisas espirituais. E se eu falar para você que nenhum de nós que estamos aqui somos dessa terra, é por isso que Ele habita na gente. Há uma promessa de Deus. É por isso que Ele procurou a mim, procura você, para nos usar por bondade e misericórdia. Então, primeiro, 3 passos que trouxe o crescimento desta igreja. Escute para me voltar para o capítulo 1. Primeiro, quem a comprou? Cristo na cruz do Calvário. Segundo, Ele é o condicionador, Ele é o regente. Terceiro, Ele escolheu homens para habitar ao invés de anjos. Homens pecaminosos como Pedro, homens fracos como João, homens com pouca fé como Tomé, homens sem credibilidade como Judas Iscariotes. Ele quis usar, Ele usou. Então não se esconda quando Deus procurar você. Não se esconda quando Deus buscar você. Não se esconda quando Ele bater em sua porta. Você pode ser sincero, como Jeremias foi, e dar aquela resposta para ele: Senhor, tem um problema, eu não sei falar. Nem que Ele precise colocar a palavra na sua boca, mas Ele vai usar você. Ele vai se utilizar da sua vida, de uma forma ou de outra. Ele está procurando você, Ele está caçando você, e Ele vai encontrar você. Ele vai achar você. Eu vou insistir nisso nesta noite. Ele vai encontrar você. Ele vai achar, independente de onde você estiver e da forma que você estiver. Mas Ele vai usar a sua vida para a glória dEle. Quem crê nesta palavra? Quem crê? Escute isso. Você suporta pelo menos mais 15 minutos? Diga amém, por favor. Então escute isso. Irmãos, Atos dos Apóstolos sucede o ápice da história do cristianismo. Os apóstolos do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram e o Cristo veio, não foi assim? Foi. Aí o Cristo veio e profetizou 2 coisas: os apóstolos e a igreja. Aí os apóstolos, que outrora eram os discípulos, eles cresceram na graça de Deus e se tornaram apóstolos do Senhor. Os apóstolos profetizaram a igreja e a igreja veio. É como se fosse uma escada para chegar até o céu. Como assim, pastor? O maior compromisso da igreja, por mais que sabemos que a Bíblia nos garante que se servimos a Ele de coração e de todo o amor e com todas as nossas forças, Ele vai cuidar de nós melhor do que o lírio do campo, a erva do campo e os lírios dos vales. O cuidado de Deus é soberano. Mas há algo que nos fixa nesse amor e neste propósito direcionado e diretamente, que é a salvação de Deus para a humanidade. E essa salvação vem através da pregação do Evangelho. A maior mensagem da igreja é o arrebatamento, irmãos. Por mais que o pregador, ele queira, enfeitar, ele queira... Muito obrigado. Por mais que o pregador queira trazer os originais, é porque no hebraico, é porque no aramaico, é porque no grego, e é porque e tantas coisas mais, para se sobressair, principalmente no meu caso, como um pregador itinerante, ele quer ir para impressionar, ele quer ir para deixar uma marca, ele quer ir para voltar, ele quer ir para... E às vezes nesse querer ir para impressionar, ele fala tudo, menos aquilo que Deus quer falar. Tem alguém aí? Os irmãos já foram? Está aí ainda? Então, o crivo, ou seja, o ápice da mensagem do cristianismo é a mensagem da igreja. E qual é a mensagem da igreja, pastor? Jesus está voltando. Jesus está... Vou contar até 3 e toda a igreja vai dizer bem forte. 1, 2, 3. Jesus está voltando. Essa é a maior mensagem da igreja. Pastor, mas eu não sei dar essas explicações como fulano explica. Sabe falar essa frase? Jesus está voltando é o suficiente. Uma vez, quem me segue nas redes sociais aqui, conhece o meu testemunho, sabe muito bem de onde eu saí. Eu tinha acabado de usar uma sessão de drogas. Deixa eu abrir aspas aqui para contar isso em 1 minuto. Eu estava na entrada da favela Sovaco da Cobra, em Barra de Jangada. Todo de ciclone, cordão de prata até o umbigo, travado de droga.
destruído. Um senhor com um terno que cabia 3 dele dentro. Eu não sei, pastor Edilson, em que bazar ele comprou aquele terno. Só sei que dava para rodar ele dentro e o terno ficava parado. Ele passou por mim, eu muito doido, encostado assim com o pé na parede, com a lupa spy, travado, cabeça baixa. Quando chegou uma distância, ele voltou, olhou para mim e disse: moço, agora de uma forma bem humilde, não precisou colocar a voz de pregador, Jesus está, não precisou. Do jeito que ele é, ele disse para mim: Jesus está voltando e ele vai usar você para pregar a sua palavra. Ele disse isso e foi embora. Ai. A mensagem que ele colocou na sua boca tem poder. E ele vai cumprir na vida de alguém por esses dias. Só tem 4 crentes com a mão levantada, mas eu vou liberar esta palavra profética. A mensagem que ele colocou na sua boca tem poder, ainda que seja apenas um Jesus está voltando, mas ele vai fazer história na vida de alguém. Profetiza isso, profetiza isso. Chegar. Olha eu aqui hoje pregando, quase 18 anos depois. E se eu disser para você que eu com 8 meses de crente fui pregar lá dentro da favela, e quando eu entrei na igreja, que eu me ajoelhei, que o pastor disse: não filho, você que vai pregar, venha para o altar. Aí quando eu me ajoelhei de costas, que eu levantei, que eu olhei na nave da igreja, estava ele sentado. Deus vai cumprir a palavra que sai de sua. A graça vai descer nesta noite através da palavra que tem poder para transformar, para libertar, para encher você. É o compromisso da igreja, é a missão da igreja, pastor Edilson, é anunciar a volta do Cristo. As Amanda canto é. Olha aí, olha aí. Eu estava em Rio Grande do Norte e fui pregar numa cidade chamada de Parnamirim. E antes de pregar, o pastor me chamou no gabinete dele e perguntou para mim assim: qual a mensagem, filho, que você vai pregar hoje? Eu falei: pastor, me perdoe, mas o senhor acredita que eu ainda não sei? Ele olhou para mim e disse: eu não acredito, eu tirei você de Recife. As irmãs vendeu coxinha na cantina para abençoar a sua vida, você não sabe que vai pregar ainda? Eu falei: ainda não, pastor, mas eu só tenho certeza de uma coisa. Aleluia. O que eu for falar neste altar vai ser o que Deus tem para falar para esta igreja. Anda canto é. Vai descer nesta noite, vai descer nesta noite. Arragando como um trial. Deixa ele se utilizar da sua vida. Ainda que alguém julgue você pela sua aparência. Eu pregando em São Paulo, tem uma avenida chamada Sapopemba, Assembleia de Deus do Belenzinho. E você já percebeu que eu sou meio esquisito, né, irmão? Com esse tapete meu, com esse jeito meu. E eu cheguei lá, pastor, estava com um terno mais apertado que esse, irmão. Se tirasse o pito, murchava. De tão apertado que eu estava. E eu cheguei, na época dos DVDs, uma mala cheia de DVD. E eu fui pregar nessa igreja. O diácono que estava na porta da igreja, quando ele olhou para mim, olhou para o meu topete assim, olhou do pé à cabeça, um sapato meio esquisito. Logo na face dele eu disse: fui reprovado. E o pior é que a primeira impressão é a que fica. Logo ali. Aí eu cheguei, eu disse: homem de Deus, eu sou de Recife. Ele disse: não, já sei. Foi o pastor Anderson Lima que ele enviou, não foi? Eu disse: foi. Tá, só um minuto aí que eu vou falar com o pastor ali. Aí eu olhei assim. Quando eu pensei em me decepcionar, o Espírito Santo falou comigo na porta da igreja e disse assim para mim: eu te trouxe a esta casa, pode ficar em paz. Eu disse para ele: tem DVDs nesta mala, o senhor poderia arrumar uma mesa? Irmãos, a minha esposa estava com a minha filha Renata vai fazer 18 anos agora, em março. O meu filho Moisés estava com 1 ano de idade, ele vai fazer 13. É aquele bonitão que está ali. Eu em São Paulo, minha esposa em piedade com os meus filhos. Ela orando, dizendo: Deus,
abençoa o meu marido lá que está pregando a tua palavra, para que possa suprir algo aqui dentro de casa. Escute, eu vou voltar para o texto, mas isso vai edificar muito a sua vida. E eu olhei para aquele homem, pedi ajuda a ele, e ele desfez, fingiu que não ouviu e disse: olha, o pastor disse que você sentasse ali. Eu falei: tá certo. Eu entrei na igreja, deixei a mala fechada. Um grupo parecido como esse das irmãs de um lado, os jovens de outro, e a nave da igreja. No altar tinha mais ou menos uns 20 obreiros. Assembleia de Deus Missão e Belém, Missão e Belémzinho em São Paulo, costuma botar o altar com muitas cadeiras para obreiros sentarem. Quem já foi lá sabe muito bem do que eu estou falando aqui. E estava muito cheia. Só que eu não entendi que eram tantas oportunidades para tantas pessoas. Naquele dia, irmão, até as baratas e as lagartixas que tinha naquela igreja cantou e pregou. E quando deu faltando 12 minutos para as 9, 12 para as 9, quando já não tinha mais ninguém para ter oportunidade, ele disse assim: agora vamos para a melhor parte da noite. A melhor, e se fosse a pior, irmão? A melhor parte da noite é agora. Por gentileza, o rapaz aí que veio de Recife, vem aqui. Irmãos, quando eu me ajoelhei para pregar, eu disse para Jesus: Jesus, o Senhor me tirou de dentro daquele mangue, com muitas armas apontadas para a minha cabeça naquele dia. O Senhor fechou a minha sepultura e me disse uma coisa: eu estou te livrando para tu pregar a minha palavra. E eu falei para Jesus: Jesus, mostra o teu poder esta noite, neste lugar. E o tema da mensagem foi: tiraram a cadeira de Davi da mesa. Irmãos, quando eu estava no 8º minuto, que eu olhei para o diácono que tinha me rejeitado, ele já estava com o pé só na porta. Olhei para as irmãs da comissão. Quando eu olhei para o bigode do pastor, que estava lá, bem bonitão, o pastor, ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: meu filho, vá até 9h30, que o povo não vai embora não. Pode pregar, pregue, vá. Aleluia. Eu estou falando isso para que você entenda que mesmo sem merecer, que mesmo não sendo nada, para a amplitude desta igreja, Deus escolheu usar a sua vida, irmão. Aleluia. Ele escolheu usar você. Porque avivamento, pastor disso, avivamento não é só a gente falar camacé, e é muito bonito isso, e a gente rodopia, e está tudo certo. Mas o maior avivamento é a transformação da mente, da visão, do se portar, do se comportar. Avivamento, na verdade, está mais ligado a isso, a um ponto de equilíbrio da fé. É quando o próprio Cristo resolve dizer para nós: ei, há uma data para se encerrar todas as coisas, mas antes que isso chegue, eu quero usar você. Pastor, por que tu estás falando isso? Porque é o que encontramos aqui neste texto. Vamos lá meditar nesse texto agora? Amém? Eu já estou começando a ficar com saudade de vocês, irmãos. Mas escute isso. A Bíblia diz que após a ascensão de Jesus aos céus, houve-se uma profecia que se cumpriu. Na verdade, em Atos dos Apóstolos se cumpre 3 grandes profecias. A primeira, quem disse foi Davi, a segunda, o Cristo, e a terceira, João Batista. Eu vou citar rápido. Davi disse: ficará deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. Estava falando sobre a substituição de um obreiro, pastor Dilson, vacilão. Pastor, obreiro, vacilão. Isso, vacilão. Quem é ele? Ele não valoriza a oportunidade que recebeu. Ele despreza facilmente aquilo que foi entregue para ele. O obreiro vacilão, ele não cuida da ferramenta que foi lhe entregue. Você está aqui? Tá, né? Amém? O obreiro vacilão, ele não zela por aquilo que foi entregue. Quem foi ele? Um tal de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o tesoureiro do ministério de Jesus. Alguém que tinha uma função importantíssima neste ministério. Que toda hora vivia fazendo conta e passava uma visão de santidade quando na verdade não tinha. Pastor, e tem gente assim? Aqui, graças a Deus, não tem não. É só lá em Barra de Jangada onde eu moro, irmão. Mas o que tem de gente que às vezes quer passar uma visão de santidade sem ser e sem ter. Quem era ele, pastor? O Judas Iscariotes. Porque todo Judas é assim. Se eu fosse fazer um paralelo, um paradoxo entre Pedro e Judas, seria mais ou menos assim. Pedro era frenético, o seu perfil de personalidade. Sanguíneo, porém, era um sanguíneo declarado. Você sabe o que é isso, né? Quando a pessoa é declarada. Por exemplo, o nervoso, ele tem a má fama. Mas o nervoso, ele tem uma parte muito boa. Porque a gente evita de colocar ele em conflitos. Já percebeu isso? Por exemplo, olha, não conta para fulano não, porque fulano é muito nervoso. Senão ele vai querer resolver de outra forma. Ele é declarado. Já o caladinho, não. O caladinho, ele tem uma cara de santidade. Sabe, o mundo está caindo e ele está rindo. Só que você não sabe quem é ele na sua ausência. Eu dou um seminário sobre Obadias, o perfil de um obreiro que serve ao Senhor com fidelidade. E eu falo sobre Obadias e Elias. Obadias, aquele mordomo de Acabe que guardou 100 profetas.
E eu falo sobre a fidelidade na ausência. É a verdadeira fidelidade. A fidelidade, ela não é provada na presença. Não é quando o pastor Edilson chega que eu provo a minha fidelidade para ele. Eu provo quem eu sou para ele quando ele não está aqui. A componente deste conjunto, escute, irmão, não vai embora agora não, já vou encerrar. A componente deste conjunto, ela não vai provar a fidelidade à dirigente quando ela estiver. Mas é quando ela não estiver. É muito bom. A missionária Messia está ali, o amor da minha vida. Vamos completar agora em abril 20 anos juntos. 3 pessoas deu glória, irmão. Mas eu provo a fidelidade a ela quando ela não está perto de mim. É quando eu estou sozinho dentro daquele ônibus, dentro daquele metrô, dentro daquele carro, dentro daquele avião. Eu num avião indo pregar em Camboriú, ninguém me conhece lá. Só o pregadorzinho do topete dentro do avião. E aí, quem sou eu ali? A fidelidade é provada na ausência. Então Judas Iscariotes tinha cara de santidade, mas de santidade não tinha nada. Você não vai dizer isso para o seu irmão não, né? A gente se engana muito, irmãos. A gente se engana muito com as pessoas. Aleluia. Oh, aleluia. Lembra que os filhos dos profetas zombaram de Eliseu porque ele era calvo? 4 vezes disseram os filhos dos profetas Eliseu: o teu Senhor será tomado por cima de tua cabeça. Para quem é de Bíblia sabe do que eu estou falando. Sabe qual era a resposta de Eliseu? Calai-vos e segui Elias. Por que ele disse aquilo? Porque Eliseu sabia quem ele era na ausência de Elias. Eu vou fazer uma pergunta aqui, por favor, não fica chateado comigo não, nem triste. Mas quem é você na ausência do seu cônjuge? Quem é você, obreiro, na ausência do seu pastor? Quem é você, liderado, na ausência do seu líder? Quem é você na ausência? Então escute, Judas Iscariotes era um traidor escondido. Pedro negou, mas já era revelado. E foi tão tal que em Mateus, no capítulo 16, no verso 31, Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro disse: Senhor, se possível for, darei minha vida por ti. E logo depois se cumpriu o que Jesus disse. Mas o Judas Iscariotes, o obreiro vacilão, não valorizou de Deus aquilo que recebeu. Foi para o seu próprio lugar, tirou a sua própria vida. Agora escute-me isso aqui. Quando a igreja foi orar, irmãos, a Assembleia de Deus, a IPAD, a igreja histórica no Brasil, a igreja IPAD, Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, é uma igreja que ora para separar obreiros, ora para consagrar obreiros, mas tem muitos lugares por aí que já não faz mais isso. Tem muitos lugares por aí que já não é mais assim. O crivo já não é mais esse. Jesus colocou, olha aqui para mim, olha aqui, ó. Jesus colocou a igreja, permitiu que a igreja, 120 crentes, descesse para a oração. Para quê, pastor? Para que o momento crucial acontecesse. E que momento era esse? A substituição de alguém, irmãos. Porque quando existe a substituição, existem 2 grupos, um que ri e outro que chora. É inevitável a comparação não acontecer. Rapaz, fulano era tão bom, por que tirou ela? Ele era tão bom, por que tirou ele? A pergunta que eu faço é: e quem está chegando? Você conhece? Ei, Judas se transviou para o seu próprio lugar. Calma, que Deus já tem outro preparado para colocar no lugar dele. Por que isso, pastor? Porque cadeira de Deus não fica muito tempo vazia. Se tiver alguém aqui que diz assim: se eu não vir, o culto não vai acontecer. Se eu não pregar, o fogo não vai cair. Quem disse a você que é por causa de você? Cadeira de Deus não fica muito tempo vazia. Ele vai levantar uma geração de profetas. Quem crê nesta palavra, levante a mão para dar glória a Deus nesta noite aqui. Será que você é tão suficiente assim, Judas? Aí, bora lá para mim concluir agora. O pastor da igreja, Pedro, Jesus chamou ele e separou para o ministério em Lucas, no capítulo de número 5, mas somente em João, no capítulo de número 21, concretizou este chamado. Mas pastor, isso quer dizer que foram 3 anos e meio de discipulado? Isso. Ele chamou em Lucas 5, mas Pedro só assumiu a cadeira em João 21. Ele entendeu. Isso não quer dizer que o chamado de Deus na minha vida... Olha aqui, escute isso, olha aqui para mim, irmãos. Eu já vou concluir, irmãos.
o chamado de Deus na minha vida seja agora, imediato. Ele chamou chamou Davi para ser rei de Israel, mas Davi voltou a pastorear as ovelhas e só assumiu o trono no tempo de Deus. Você está aqui? Alguém olhou e disse assim: ei, Pedro, lembra da promessa? 12 tribos de Israel, 12 pedras no peito do sumo sacerdote, 12 discípulos, 12 apóstolos. Lembra da promessa do Senhor sobre os 12? Sim, eu lembro. Tem um problema. Qual? Aqui só tem 11. Eu acho que alguém queria dizer assim: separa logo. E Pedro disse: não, vamos separar na base da oração. Vamos separar quando Ele falar, quando Ele der a direção. Tem direção de Deus para a tua vida. Tem direção de Deus para a tua vida nesta noite. Tem direção de Deus para a sua vida nesta noite. Quando Ele der a direção, eu faço. E a Bíblia diz que Pedro estava orando, e depois Pedro estava pregando. E quando Pedro estava orando, e depois que Pedro estava pregando, se puder melhorar o retorno, eu agradeço. Só para me concluir. Primeiro Pedro estava orando, diga assim, orando. E depois Pedro estava pregando, diga pregando. Primeiro ele ora, depois ele prega. E quando ele vai pregar, olha aqui, escute isso. Eu estou com saudade demais de vocês para concluir. Quando Pedro diz isso, apresentaram 2. Olha aqui, 2. Primeiro, um chamado de justo. Um tal de Barsabás. Um justo. E depois, um Matias. Aí a pergunta que eu faço, quem é que eu escolheria? O justo. Eu ia escolher o justo. Mas olha a oração de Pedro. Foi forte. Tu, Senhor, que é conhecedor do coração dos homens. Pastor Edilson José. Pedro, o pastor da igreja, não orou assim, dizendo: tu, Senhor, que sabes de qual dos dois canta mais. Não. Tu, Senhor, que sabes do qual dos dois prega mais. Não. Tu, Senhor, tu sabes qual dos dois é mais onisciente, é mais obediente, é mais eficaz. Não. Tu, Senhor, que conhece o que eu não conheço, vê o que eu não vejo. Aleluia. Fala para 3 crentes aí, diz: ei, vaso, deixa Deus escolher por você que é melhor. Isso, agora ficou top o som. Aleluia. Deixa Deus escolher por você que é melhor. Fala aí para os 2 crentes: deixa Deus escolher por você que é melhor. Porque tu conhece só o que está por fora. Tu conhece somente a carcaça. Tu conhece somente a fachada. Tu conhece somente a placa. Mas o Todo-Poderoso sabe o que está por dentro. Quem trouxe glória para este Deus, abre a boca para dar uma rajada, para estremecer em pá de ponte nesta noite. Tu, Senhor, que és conhecedor do coração do homem. Andicamantia elevazada canto é. Tu, Senhor. É por isso que eu digo: quer casar? Uma vez quase eu apanho dos jovens. Estava pregando um congresso lá no Alto Zé do Pinho, em Recife, e eu falava sobre Jacó, Isaac, Esaú. Irmão, quase eu apanho, irmão. Ninguém comprou um DVD meu lá. E ainda quase eu apanho. Quase que eu desço a ladeira do Alto Zé do Pinho a pé. Porque eu estava pregando para os jovens e eu disse: mude o seu contexto para casar. Mude a fórmula. E perguntaram: qual a fórmula, pastor? Eu disse: faça o que Isaac fez. Isaac não foi para a Cia do Terno comprar um terno para Colombo ou para Zara. A Bíblia diz que Isaac, enquanto Eliezer, mordomo de Abraão, foi buscar alguém para ele casar, a Bíblia diz que Isaac foi orar. Aleluia. Quando você ora, Deus não erra na sua escolha. Olha o que está escrito sobre Matias: este que está entre nós, que desde os dias do batismo de João está aqui presente. Aí eu faço uma pergunta para a igreja, para quem é de Bíblia: qual foi o nome, o dia que o nome de Matias foi citado a não ser esse dia? O seu nome não foi citado, mas ele estava presente. Eu vou repetir porque somente aquela irmã que está lá atrás entendeu. O seu nome não saiu na escala, mas ele estava presente. A sua foto não saiu no cartaz, mas ele estava presente.
Ele está presente desde o batismo de João. E lançando-lhe sorte, a sorte caiu sobre Matias. Agora diga assim: enquanto Matias não for separado, Pentecostes não acontecerá. Irmãos, serão 4 dias, é isso, pastor? 4 dias. Nós iremos orar por batismo com o Espírito Santo. Eu vou orar por cura, já já. Jesus vai curar você desta enfermidade. Mas eu vou falar uma coisa para você, irmãos. A glória de Deus só desce, o poder de Deus só transborda quando estivermos posicionados igual esta igreja estava, no mesmo lugar, com a mesma visão, com o mesmo propósito. Escute ela aqui para mim. Eles ouviram um som, eles viram, olha aqui, ó, ouviram e viram e falaram. Então eles ouviram, eles viram e falaram. Eles ouviram, eles viram e falaram. Quando, pastor? No dia da gratidão. Porque Pentecostes nada mais, nada menos é do que a festa da dedicação. É quando os judeus se reúnem para agradecer a Deus pela colheita. Aí no dia da gratidão o poder desceu. Ou seja, eles não pediram nada. O senhor sabe disso melhor do que eu, esse relógio bonito aí. Eles não pediram nada, só agradeceram. E o poder desceu. Nessa abertura, eu vou convidar vocês para que a gente agradeça. E através da gratidão, o poder vai descer. Quem crê que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, abre portas, sai do seu lugar e vem aqui na frente deste altar. Que eu vou orar por você agora, venha. Eu quero convidar você, vem aqui. Toda a igreja, fica em pé. Só quem crê que Jesus cura, abre portas, batiza com o Espírito Santo. Só quem crê, isso, vem aqui na frente deste altar. Pode vir, não tenha medo não, venha, venha. Só quem crê que Jesus abre portas, venha, venha. Eu vou orar pela sua empresa também, eu vou orar pela sua casa, eu vou orar pela sua família. Pode vir mais um pouco, vem, irmã. Isso, mais um pouquinho para cá, venha, isso. Aleluia. Isso. Aleluia. Oh. Aleluia. Isto, venha, venha. Pentecostes desceu somente quando Matias foi separado. Pentecostes não aconteceu nem antes e nem depois, mas somente quando Matias foi separado. Matias se tornou um relógio de Pentecostes, porque quando Matias foi separado, Pentecostes aconteceu. Matias se tornou, figuramente falando, um símbolo de Pentecostes. E por que isso, pastor? Porque quando Matias foi separado, Pentecostes aconteceu. Pastor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tem coisas que é necessário que aconteça na nossa vida para o avivamento chegar. Todo crente conhece uma escola de Deus chamada deserto. Olha, irmão, o crente, com menos tempo de crente que tem aqui, se der esse microfone a ele, vai até amanhecer o dia. Ele contando sobre desertos e as maravilhas que Deus fez na sua vida. Porque toda vez que está prestes a acontecer um avivamento, antes precisa anteceder uma escolha. Quer ver uma coisa aqui? Pode ser qualquer coisa, pastor, qualquer coisa. Eu vou usar um exemplo. Lembra quando Abraão subiu do Egito? Ele trouxe Ló, o seu sobrinho. A Bíblia diz que a geografia, a área territorial ficou pequena. E ele teve que fazer uma escolha. Aleluia. Ô Ló, ei Ló, a partir de hoje a gente vai ter que se separar, Ló. E para onde é que eu... Não, pode escolher qualquer lado, escolhe aí. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu voltar, eu sigo. Vai, escolhe, Ló. E a Bíblia diz que quando Ló olhou para as campinas do Jordão, que viu aquele lugar atraente, atrativo, disse: é para lá que eu irei. Não sabia Ló que por trás da aparência existia Sodoma e Gomorra. E Abraão, pastor, foi para o caminho inverso. E o que foi que ele achou, pastor? Depois da escolha, Abraão encontrou os cavaleiros de Manre, aonde habitou e foi muito abençoado por Deus. Lá Deus abriu a madre de Sará, sua esposa, e concebeu a Isaac, o seu filho. Lá nos cavaleiros de Manre foi o lugar que a glória de Deus habitou na vida de Abraão. Antes do poder cair,
é necessário tomarmos uma decisão. Essa noite você decidiu chegar aqui. Essa noite você decidiu vir para a abertura deste simpósio de avivamento bíblico. E Deus vai encher você. Deus vai transformar você. Deus vai tomar você. Deus vai pegar você. Alavazada canto. Cadê aquela jovem que estava cantando aqui no começo? Eu acho que eu vi ela lá na mídia. Aleluia, se puder chamar ela. Não sei se foi ela que estava cantando, mas que estava cantando na unção aqui. Para a gente encerrar. Aleluia, vamos orar. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar por você. Pastor, eu sei que só falta 5 minutos para mim concluir o tempo que me foi dado. Mas há um poder de Deus aqui, pastor. Eu não sei, pastor, se vai haver imposição de mãos para batismo de Espírito Santo. Mas eu vejo, pastor, uma glória de Deus habitando aqui, se o Senhor permitir, pastor. Em nome do Senhor Jesus, eu queria que homens de Deus pegassem o óleo e descessem, colocassem as mãos, isso, bem rápido, tá aqui o óleo, ó. Cadê os homens de Deus aqui do altar? Tem alguém? Pega aqui pastores, evangelistas, presbíteros, conforme diz a palavra de Deus. Agora canta o hino, sabe, vai estremecer. Aleluia. Porque nós iremos orar agora. Isso aqui é um propósito, irmãos. Isso aqui é um elo. O pastor poderia muito bem deixar a igreja fechada estes dias e ir descansar com a sua família. Mas ele recebeu de Deus uma visão, uma orientação para fazer este Aviva Ponte, para abençoar as nossas vidas. E é através da palavra de Deus que nós estamos aqui nesta noite. E você agora vai levantar as mãos aos céus. Vai abrir a sua boca. E vai começar a dar glórias a Deus. E por que isso, pastor Renato Souza? É porque a Bíblia diz que quando a igreja adora, o céu se movimenta. Quando a igreja abre a boca para dar glórias a Deus, Satanás não gosta, os demônios enlouquecem, porque percebem que tem uma igreja que está adorando. Então abre esta boca para dar glória a Ele aí agora. Abre esta boca para dar rajada de glórias a Ele aí agora. Abre esta boca para dar glória a Ele aí agora. Agora. Aravazada, camandará, pachandará. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado aí agora. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja cheio aí agora. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado aí agora. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja cheio. Seja cheio agora. Isso, abre a boca. Ele vai tomar os vasos. Ele vai tomar a sua vida. Olha aí, pastor Edilson. Isso é avivamento em Ponte dos Carvalhos. A glória de Deus está presente aqui. Levante a mão agora. Vai descer. Chega. Seja cheio. Aleluia. Abra a boca para dar glória a Ele. Isto. Adore. Seja tocado agora. Seja renovado agora. Receba de Deus. Receba graça. Aleluia. Olha a presença dele aí. Anda, canto, ré. Adara, canto, placia. Olha aí, pastor Edilson. Ele está renovando os vasos. Ravazada, camandarabada. Quem não é batizado, levante a mão para receber agora o batismo no Espírito Santo. Ele vai pegar você e agora. Seja cheio. Seja tomado agora, renovado agora, seja cheio agora, seja curado agora. Aonde houver uma enfermidade, receba agora em nome do Senhor Jesus a cura. Agora, seja curado agora, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Bem baixinho para encerrar. Andiana cantoplácia. Cadê os vasos? Aravazada cantoplácia.
Estende as duas mãos para a tua casa agora. Isso, as duas mãos agora. Já vou encerrar agora e passar para o pastor. Mas as duas mãos para a sua casa agora. Vem baixar o ministério de louvor. Filma isso, pega isso. Porque Satanás não gosta quando eu faço isso. Toda a igreja repita comigo agora. Estenda as mãos para a sua casa agora, as duas. Porque enquanto você está neste culto, Jesus está dando livramento. Araganda canto clássica. Revazada camanta plásia. Racamanta pazada canté. Ele vai tomar os vasos aqui nesta noite. Racanta plá plá catatatata. Agora repita comigo, diga toda palavra contrária contra a minha casa. Diga, caia por terra agora. Toda palavra contrária contra a minha família seja quebrada agora. Quebrada agora. Quebrada agora. Quebrada agora. Toda palavra contrária contra o meu lar caia por terra agora. 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 Quem crê agora. Toda palavra contrária contra a IPAD seja quebrada agora. Já tem uma vida aqui para Jesus. Já tem uma vida aqui para Jesus. É um sinal de Deus. Escute, escute, escute. Olha aqui para mim, vai encerrar agora. Olha a chuva que está caindo lá fora. Não vai ter nem para onde a gente ir. Vai encerrar agora, escute. Deus está marcando a abertura do avivamento. Só Jesus sabe o caminho que essa mulher trilhou para chegar até aqui. Ele está trabalhando nesta noite. Olha aí, pastor Adilson. Anda canto plácia. Aonde está a segunda pessoa que quer entregar a vida a Jesus? Já vem o segundo ali, já vem o segundo ali. A igreja bem forte, aplauda o Senhor. É avivamento na IPAD. Tu és poderoso para salvar. Onde é que está a terceira pessoa? Talvez você se encontre afastado nessa noite e quer voltar aos caminhos do Senhor. Cadê você? É você? Não tenha medo não. Hoje Deus muda a tua vida. Aleluia. Hoje Deus muda a tua história também. Aonde está a terceira pessoa? Tem alguém? É você? Pastor, estou afastado, afastada. Eu quero voltar, pastor, para a presença de Deus. É você que quer voltar? Corra aqui. Corra agora, vá. Tem 30 segundos para você. Corra! É você? Eu posso orar por você agora? Você quer? Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá. Se você quiser, você venha, tá? Pai, nós queremos te exaltar nesta noite. Nós queremos, Senhor, te engrandecer uma vez mais. Te dizer, Senhor, o quanto Tu és bom e poderoso para salvar. A salvação veio a esta casa nesta noite. Ó Deus, estamos na abertura do simpósio bíblico de avivamento aqui neste lugar. E o Senhor, nesta noite, traz estas duas vidas até este altar. Esta jovem senhora e este rapaz, que nesta noite, diante da Tua igreja, faz uma aliança contigo. Eu tenho certeza que os obreiros que estão lá embaixo já fizeram o confessamento de fé, confessamento da fé, a confissão de fé deles aqui nesta noite. Queremos entregá-los em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte!